Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais. Lembrando que é importante você se inscrever em nossos canais e ser atualizado aí sobre os nossos programas. Hoje vamos falar muito sobre o Abril Azul, tema importante da nossa sociedade, tema que tem ganho cada vez mais destaque nesses assuntos, obviamente a respeito do TEA, o transtorno do espectro autista. Nossa convidada de hoje, ela é gerente clínica regional do Instituto Almai, também é mestranda em psicologia, desenvolvimento e políticas públicas pela Universidade Católica de Santos, psicóloga com formação pela Unip, também possui especialização em análise do comportamento aplicado, ABA, e neuropsicologia. É a Beatriz Andrade da Paixão. Beatriz, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Exatamente, tema que tem ganho cada vez mais destaque, nesse sentido. Parece que os novos números colocam aí que já são um caso em cada 31 pessoas. Esse número está crescendo, daqui a pouco a gente vai chegar 1 para 1 pela questão. Até para a gente identificar que às vezes existem muitas dúvidas, nesse sentido. O Abril Azul é uma data que pelo menos uma reflexão sobre a questão do transtorno do espectro autista. O que está acontecendo para a gente ter tantos casos sendo aí diagnosticados? Porque esses números cada vez mais, é claro que no Brasil a gente ainda tem, o IBGE trouxe indicadores, mas assim, ainda a gente tem muito aquém que basicamente se baseiam em estudos americanos, Mas o que está acontecendo para a gente ter tantos números? A gente já teve entrevista com a secretária de Educação, os números já são preocupantes na rede pública de ensino, são quase 2.000 crianças laudadas. Sim. Existem escolas aí que quase 20% das crianças, 1 em cada 5, tem o laudo de autismo. O que está acontecendo efetivamente? Bom, hoje a gente coloca, o que a gente tem de mais assertivo é que o acesso ao diagnóstico ficou mais fácil, mais popular, Então, se a gente faz uma reflexão de anos atrás, todo mundo tinha um colega na escola que era mais introspectivo, que era mais diferente, mas a gente não tinha acesso ao diagnóstico, as coisas eram mais mistificadas, a gente tinha muito a questão manicomial. Hoje em dia, o diagnóstico, o espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm se popularizado, os sintomas, as características, eles têm ficado mais abertas à população. Então, é muito mais fácil de você ver alguém que tem TEA, todo mundo conhece alguém que tem um filho, que tem um primo, que tem um amigo, e o caminho para chegar a esse diagnóstico e a investigação está mais acessível hoje em dia. E quais são as razões, Porque alguns colocam alimentação, a questão também efetiva, se alguém na família era, entre aspas, esquisito, então pode ser que você tenha, quem falou isso não fui eu, foi o médico José Salomão Schwartzman, que deu uma entrevista muito interessante no Roda Viva. Aliás, eu sugiro para vocês assistirem também a Roda Viva na semana passada. Ele usou esse termo esquisito, e eu só estou repetindo, tá? Não é nenhum, pelo amor de Deus. Mas assim, o que efetivamente leva, esses casos que surgem, e chamam a atenção que hoje a gente tem essa proporção de 1 para cada 31, conforme os últimos números recentes divulgados, inclusive, pelo médico.
Os únicos estudos assertivos que a gente tem hoje, né, como o doutor Salomão trouxe, são os fatores genéticos mesmo, né? Então, é uma questão ali na formação, né, do indivíduo ainda. Então, como ele trouxe, o autismo ele começa muito antes da gestação, né? A gente tem dados hoje que o autismo ele tá mais ligado ao gene do pai, né? Então, o pai geralmente carrega o gene do autismo, mas não significa que também não pode vir ligado à questão da família materna também, mas é predominantemente ligado à genética do pai. Mas ela é carregada através da concepção e tem a ver ali com a questão da formação dos neurotransmissores, de uso de álcool e drogas durante a gravidez, se especula muito com a alimentação, com contato com compostos químicos, fatores emocionais, uso de alguns medicamentos. Tem várias hipóteses, né? Mas a única que a gente tem confirmado hoje em dia são os fatores genéticos mesmo. Essa é a base central, digamos assim. Que se, por exemplo, você tem um tio, alguém... É que assim, não havia, obviamente, essa preocupação, obviamente, ao longo da história, né, de se identificar, que isso é uma relativamente recente. Né? Exatamente, a gente tem o que a gente chama de fatores de risco. Então, gravidez geriátricas, né, após ali, aos 34 anos, a gente já tem uma... Já aumenta a probabilidade não só para a TEA, mas para quaisquer, né, riscos durante a gravidez, questões de saúde, histórico de saúde mental na família, uso de álcool e drogas, tanto pelo pai quanto pela mãe, algum uso de medicamento, deficiência de algumas vitaminas e ferro, intercorrências durante a gestação, infecção de urina, enfim, são N fatores que podem se juntar. Então é por isso que hoje a gente não tem algo que diz, isso causa o autismo, né? São vários fatores, tanto externos quanto internos ali. Até pegando um gancho, não sei se isso tem uma relação, ou se já estão avaliando, tivemos recentemente a questão da pandemia, que isso afetou o mundo todo indiscutivelmente. Por que eu faço essa pergunta? As pessoas mais vulneráveis tiveram mais dificuldades na questão da alimentação. Muitas vezes não tinham. E muitas mulheres estavam grávidas nesse momento. É possível fazer uma correlação? Houve um crescimento de casos de crianças nessa faixa etária, que hoje 4, 5 anos aí, que nasceram ou estavam, né, no ventre da mãe no período da pandemia, e aí a má alimentação, uma alimentação que hoje também não é muito diferente, mas na pandemia isso ficou mais gritante, falta de vitaminas muitas vezes, né? Os estudos, eles são mais correlacionados mesmo à falta de socialização dessas crianças com outros indivíduos, né? Não tanto com a alimentação, mas a gente tem muito o que a gente chama dos bebês de pandemia, né? Inclusive muitos dos nossos pacientes, eles são esses bebês de pandemia, se a gente pega pela faixa etária, mas pela falta de estímulo e de contato. Então são crianças que nasceram mais introspectivas, mais embotadas, tiveram ali um atraso na fala, e aí pode ser confundido com o autismo, porque são sintomas e características muito parecidas. Mas com a intervenção ali inicialmente, você vai vendo que não, era só a falta do estímulo adequado. Mas com a alimentação, a gente ainda não tem conhecimento. Até porque o pré-natal, ele foi feito, né? Mesmo que ela tivesse ali alguma deficiência alimentar, algo assim, o Sistema Único de Saúde hoje ele fornece o pré-natal para a mãe, então dá o suporte das vitaminas adequadas. É que você pegou um gancho interessante, que aí a gente retoma uma outra questão aí, não só na pandemia, mas uma realidade, a questão da exposição às telas, né? E aí, obviamente, o próprio doutor Salomão, a gente estava acompanhando, né, jornalista, porque a gente sai de um assunto, muda para outro, e aí ele coloca realmente, ele chama síndrome das telas. E aí muitas vezes os pais falam assim, olha, meu filho tem um atraso, alguma coisa nesse sentido. E hoje, né, antigamente era a TV, a babá eletrônica, ainda a TV tem sua força, mas hoje as telas são efetivamente o grande risco que existe, que é uma exposição, a criança só recebe, isso é muito comum, o pai ou a mãe, olha, fala aí fica no celular, fica no joguinho, enfim, essas coisas todas. Dá para mensurar isso daí? Vocês conseguem mensurar, você como profissional aí, os impactos? E às vezes falar, meu filho não consegue falar, ele tem um atraso na fala. As telas contribuem para isso?
As telas podem contribuir, mas também podem favorecer para o desenvolvimento da linguagem, né? Tudo tem um ônus e um bônus. Antes dos 2 anos não é recomendado de forma alguma, né, a exposição a telas. A gente tem estudos sobre isso, a Organização Mundial da Saúde não recomenda, porque tem vários malefícios para o desenvolvimento da criança. Mas depois disso, ela pode favorecer, mas também pode trazer atrasos, porque inibe que a criança busque o contato com o outro, né? Pode ser muito benéfico para ela aprender outras línguas, para ela poder se desenvolver em vários outros fatores, para aprender coisas novas, mas também impede, porque ali ela tem tudo ao toque de um dedo, né? Então ela não precisa buscar o outro para se relacionar, para ouvir, para cantar, para brincar. Ela consegue tudo o que ela precisa dentro de um celular. Então acaba que torna ela um pouco mais tolerante, um pouco mais irritada, né? Um pouco mais imediatista. Então acaba que coloca ela ali no mundo fechado com o celular. Então, é um pouco preocupante, sim, né? É um fato que a gente sempre traz, que precisa ter cuidado, precisa mediar, principalmente que tem muitos conteúdos que não são adequados para a idade. Então, pode ter muitos prejuízos, sim, em contato com a tela. É uma preocupação aí, né? A exposição demasiada às telas, tanto na questão do celular, da TV, do computador, com enfim. Certeza. Né? E uma outra, é um fato, né? E aí, volto a dizer essa questão de começar a falar, né? Muito pai, meu filho, minha filha demora muito para falar, né? E cada criança tem o seu tempo, mas esse tempo também não pode ser muito extenso, porque há uma preocupação, olha, a criança deve falar de tal a tal, mais ou menos tantos meses, ou quanto tempo, mas passou disso já coloca aí, obviamente, um ponto de interrogação nesse sentido. O que efetivamente, pelo teu conhecimento, o que efetivamente deve ser levado em consideração? Quais são, por exemplo, um pai, uma mãe que identifique que o comportamento do filho tem, assim, um pouco diferente em relação aos colegas. Isso às vezes é muito comum quando você compara com algum familiar que tem mais ou menos a faixa etária, ou fala assim, a mãe também era assim, o pai também era assim, né? Aí tem a questão genética, muitas vezes, ou quando está numa escolinha, né, que aí a criança, uma creche, a criança tem o contato. Como identificar isso daí nesse sentido? Quais são os critérios aí que são adotados nesse aspecto? Sim, com certeza. Bom, a gente diz que hoje a internet tem muita informação para o bem e para o mal. Então, dando uma orientação para usar para o bem, a gente tem disponível dentro do site do Ministério da Saúde o que a gente chama de Marcos do Desenvolvimento Infantil. E lá ele tem o que cada criança precisa fazer, o que é esperado dentro de cada faixa etária. Então, ali é o ideal para você se basear. O que meu filho devia estar fazendo agora? Então, por volta dos 8 meses até 1 ano, ele devia estar engatinhando, tentando barulhos, respondendo ao próprio nome. Por volta dos 2 anos, ele devia já estar falando palavras, formando pequenas frases. Então, ali você consegue ter parâmetros que você sai dessa bolha de cada criança tem seu tempo, de o primo fala 100 palavras e o meu filho não fala nada. Você consegue ver o que é esperado. Também é muito importante ouvir a opinião do médico que acompanha a sua criança, porque ele sabe todas as intercorrências e os prós e contras que você tem ali na rotina com ela, ouvir as professoras também que acompanham. É muito importante do que só se basear no que você acha. Mas o principal para acompanhar é se ele mantém contato visual com você, olha quando você chama pelo nome, se ele busca por outras crianças, como ele fica quando você se ausenta, busca por você, né? Se ele reage a barulhos altos, como que ele fica quando você toca ele, se ele tem rejeição a contato físico, se não tem, como reage a texturas, roupas, são vários. Toque profundo, toque mais leve. Então, são várias questões, né? Quando eles vão ficando maiorzinhos, se interessa por crianças da mesma idade, ou crianças maiores, ou crianças um pouco menores, se brinca em grupo, prefere ficar mais sozinho, se aceita interações de outras crianças também, enfileira brinquedos, né? Tem predileção por um tipo de brinquedo específico, cores, alimentos, como que foi essa introdução alimentar, se aceita todo tipo de textura. Então, são peculiaridades que você vai acompanhando. Não significa que ter um sintoma ou 2 corrobore que a criança tem TEA ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem preferências. Claro. E isso que é importante ficar claro. Todos somos um pouco esquisitos. Exatamente. Todos temos nossas particularidades. Exatamente. Né? Mas só gosto do vermelho, só gosto do amarelo. Alimentos, por exemplo, né? Que então, é uma característica. É importante trazer que o TEA ele tem que ter comprometimento na socialização, né? Ele precisa ter
o comprometimento ele precisa ser no comportamento, na socialização, na linguagem. Então, uma dessas áreas do indivíduo, ela tem que ser comprometida de um jeito que atrapalhe ele de se desenvolver, de interagir, desempenhar suas atividades. Tem que trazer prejuízo, né? Se não traz prejuízo, você consegue se desenvolver, tá integrado em sociedade, então não corrobora o diagnóstico, tá? Esse é um ponto nesse sentido, né? E aí, por exemplo, aí eu te pergunto, às vezes o pai já vai ter 1 ano, e até uma questão que o próprio Dr. Schwartzman falou, que não se deve fazer aí diagnóstico de autismo em bebês. Sim. Que é assim, a criança... Exatamente. Até porque é muito preocupante, porque quando você sai com diagnóstico, para você reverter isso daí, é praticamente impossível. Sim. Né? E aí você cria um outro problema futuro para essa criança, enfim, para esse adolescente. Como é que funciona isso? Existe para bebê também? Existe para bebê, a gente faz o que a gente chama de estimulação precoce, né? Como você disse, um laudo, ele é único e ele é eterno, né? Uma vez que você dá um laudo para uma pessoa, você tá dando um diagnóstico, você bateu um carimbo, você bateu um martelo ali sobre a vida dela, e que ele é irreversível, né? Ela pode colocar sobre a gaveta, mas ela vai ter para sempre ali aquele diagnóstico. Então é algo muito sério, que tem muitas etapas, e como ele mesmo cita na entrevista dele, não existe um exame para diagnosticar o autismo, né? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, então ele é muito subjetivo do profissional que vai acompanhar e que vai avaliar. Então a gente, enquanto profissional, quando vai fazer esse diagnóstico, tem que ter um critério alto, tem que ter muito estudo, tem que ter muito acompanhamento, muita observação, porque não dá para ser algo, olhei para você, acho que você é autista e dali eu tô determinando a sua vida inteira, né? Então é algo muito sério. Para bebês, a gente costuma avaliar os primeiros sinais e sintomas baseados nos marcos do desenvolvimento. Então, o que uma criança dentro daquela faixa etária deveria estar apresentando. Se ele tem algum atraso dentro do que é esperado, a gente encaminha para uma hipótese diagnóstica. Então, ele tem uma hipótese diagnóstica de atraso no desenvolvimento. E ali ele vai começar a fazer as terapias do que a gente chama de intervenção precoce. Ele faz, a gente geralmente indica por um período inicial de 6 meses, depois disso ele volta para uma avaliação com especialista. É muito importante essa avaliação nos primeiros meses de vida, porque é quando o cérebro está se moldando, né? Quando a gente tem essa neuroplasticidade. Então, as crianças, elas absorvem muito rápido, né? Quando a gente consegue moldá-las muito rápido. Então, geralmente, as crianças, quanto mais novas, mais rápido é o resultado dessas terapias, elas respondem mais rápido ao estímulo. Então, é uma delícia fazer estimulação precoce, é muito legal trabalhar com bebês, porque a resposta é muito rápido mesmo. Então, a gente tem crianças que saem dessa janela de atraso no neurodesenvolvimento dentro de 6 meses, tem crianças que têm uma janela um pouco maior, vai depender do comprometimento, mas é crucial mesmo que os pais identifiquem os primeiros sintomas ali logo no início, para a gente poder fazer essa intervenção quanto antes. E, em tese, quando acontecem esses casos, a probabilidade de falar, não, é uma outra situação, falou assim, confirma, dá para ter uma ideia mais ou menos? Dá para ter uma ideia. Metade, assim? A gente, né, como eu trouxe, para diagnosticar autismo, a gente tem que ter comprometimento na linguagem, na interação social, no comportamento. Então, um bebê, ele ainda está desenvolvendo a linguagem. Sim. Então, é muito precoce, ele está desenvolvendo a interação social e o comportamento. Então, é muito precoce para eu pegar um bebê ali de 1 ano, 2 e dizer TEA, né? A não ser que seja um nível 3 de suporte, você vê ali que realmente o comprometimento é muito grande, é muito cedo para você bater o carimbo, né? Ou bater o martelo ali sobre ele. Então, o ideal é que a gente trate dentro da hipótese diagnóstica, e ali quando ele chega a uns 3 anos e meio, 4 anos, aí a gente corrobore para um diagnóstico de TEA ou de atraso no neurodesenvolvimento ou para outra comorbidade. Seria a faixa etária mais correta. Isso. Geralmente a gente diz que ali dentro dos 3 anos e meio, 4, ou quando inicia a idade escolar mesmo. Porque há uma preocupação, pelo menos a entrevista, que ele coloca muito bem isso, né? Não se faz diagnóstico de autismo em bebê. Exatamente. Né? E é uma preocupação, né? Porque, imagina, os pais, enfim, e às vezes... E aí tem um outro fator também, que conforme a legislação, só neuropediatra e psiquiatra infantil que podem fazer isso. A gente tem profissionais suficientes para atender essa demanda crescente? Olha, a gente ainda não tem profissionais suficientes, né, para atender essa demanda crescente hoje, o que é uma pena, né? A gente tem profissionais de apoio, então os pediatras, né, os ele até fala, pediatras, eu conheço
Ele mesmo fala. Ótimos pediatras, mas legalmente eles não são as pessoas... Isso, então o que a gente tem hoje, né? Esses profissionais de âncora que fazem ali todo o primeiro processo, então é como se chegasse já para o neuropediatra ou psiquiatra infantil, isso triado e mastigado para ele só avaliar e falar, é isso mesmo, eu vou dar o laudo, porque se for para o psiquiatra ou neuropediatra infantil fazer todo o processo, a gente realmente teria filas maiores do que o que a gente tem. Nós temos pouquíssimos mesmo. Aqui na Baixada Santista, se eu não me engano, nós temos menos de 10 neuropediatras. 10 neuropediatras. São poucos, são muito poucos. No estado de São Paulo também são poucos, se eu não me engano, a gente tem entre 30 e 40. Nossa. São muito poucos. Neuropediatras. E psiquiatras infantis. Aí já juntando tudo, aí é menos ainda. Então, é bem pequeno, porque acabou que é crescente, né? Como você trouxe, essa pauta, essa temática é crescente dos últimos anos para cá, né? Então, a gente tinha ali os neuropediatras, os psiquiatras infantis, mas eram mais voltados para questões de saúde mental, questões neurológicas, não eram voltados para questões do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, até na formação deles, falando que é algo que eu pesquiso dentro do meu mestrado, né? A formação deles nem é voltada para os transtornos do neurodesenvolvimento, está sendo agora com essa crescente, mas antes era voltado mesmo para questões de saúde mental ou neurológicas. E, obviamente, que aí, à medida que você tem a lei da oferta e da procura, exatamente, você tem uma outra necessidade, que é uma discussão. Você tem os planos de saúde que atuam, sim, e aí é uma reclamação muito grande por causa dos custos, que cresceram muito. A gente já teve a oportunidade de entrevistar, inclusive, o pessoal no caso da Unimed aqui em Santos, há uma preocupação nesse aspecto. E você também tem, por exemplo, o SUS, que aí o SUS, o cidadão espera a criança chegar à fase adulta para ser atendida. Como é que aí entra você como profissional, né, como estudiosa no assunto, como é que entra essa disparidade? Quem não tem plano e quem tem plano de saúde? Eu iniciei o meu trabalho com TEA dentro do SUS, na Prefeitura do Guarujá, e realmente o acesso ele é bem difícil, né, através ali das políticas públicas e do SUS. Ele vem através da escola ou da UBS, o ZAFA, o pediatra ali que atende a família, o médico da saúde da família vê alguma questão e a encaminha, e aí é através do CAPSI, né? Mas as terapias, elas não têm nem uma semelhança com o serviço que a gente tem dentro da rede privada, né? São terapias que acontecem ali uma vez por semana, na maioria das vezes em grupos. O que a gente tem hoje são ONGs ou instituições, por exemplo, aqui em Santos a gente tem a Clínica Escola do Autista, que faz um trabalho muito bacana e dá uma intervenção bem legal. No Guarujá a gente tem várias ONGs que dão esse atendimento para essas crianças, mas a gente sabe que ainda não chega nem perto de atender toda a demanda, né, quando essa criança não tem um plano de saúde. Então é bem complicado, a gente sabe que os planos eles estão cada vez mais caros, mas a gente sabe que a conta para eles também não fecha, porque é um tratamento muito caro, né, a gente sabe que hoje ultrapassa o tratamento oncológico. Sim, é uma preocupação, é uma né? preocupação. E aí, obviamente, os pais, né, querem, aí entra a questão jurídica. Falado inclusive pelos profissionais, e aí falar, tem que determinar. E o tratamento oncológico, por incrível que pareça, hoje você tem uma demanda maior, por exemplo, alguns profissionais, como terapeutas ocupacionais. Né? Hoje você só tem na região a Unifesp, que forma um número pequeno, agora uma outra instituição privada criou, mas ainda até criar uma demanda, pelo menos é falado que os salários variam acima de 15 mil reais. Sim. Nada contra, mas é a questão da oferta e da procura. E aí a conta não fecha, né? Sim. A conta não fecha. Não deve ser muito diferente lá também no caso de vocês também, a conta não fecha. Porque eu sei de outra instituição que ela tinha até um imóvel para abrigar gente que vinha do interior, né, terapeutas ocupacionais, justamente para atender essa demanda. Como fazer? A gente tem muitos profissionais que vêm de fora, de Manaus, do Acre. Vem de Manaus? Vem. Porque há uma carência. Há uma carência. Então, a maioria dos nossos profissionais... Vocês vêm de lá então não tem nada. Então. Não, a maioria dos nossos profissionais não são daqui da região, né? Eles vêm de fora, vêm do interior, vêm de outros estados. E também é uma dificuldade mantê-los aqui, né? Porque eles estão longe da família. Sim. Então, a saudade bate. É a lei da oferta e procura. Exatamente. Né? Porque eu vou falar, a outra eu pago X, a outra eu vou pagar X mais Y.
Exatamente. É um desafio. É um desafio. É um desafio que, olha, não é fácil não, viu? Muito forte. E acho que o principal desafio é que o tratamento para TEA, ele não tem fim, né? O tratamento oncológico, ele tem um marco ali, Claro. né? Que é a alta do paciente, enfim. No TEA não tem alta, né? Porque a criança, o indivíduo, ele não vai deixar de ser TEA. O que a gente briga muito hoje é para ter uma redução dessa carga horária terapêutica, né? Para que conforme a criança ela vai evoluindo, essas sessões elas vão diminuindo, para que a criança tenha oportunidade de outras vivências também, né? Porque não é certo que toda a vivência dessa criança seja dentro da clínica. Ela precisa passear com a família, ter tempo de qualidade, ter momentos na escola, ter momento com os amigos. Então, a ideia é que a partir do momento que ela vai evoluindo dentro das terapias, vai criando autonomia, independência, ela vai tendo tempo dentro da agenda para ter outras oportunidades. Porque pensa, uma criança que faz 40 horas de terapia, mais o tempo da escola, que horas que ela brinca, né? Exatamente. Que horas que ela fica com a família dela. Até, Beatriz, você falou muito bem nessa área da educação. Como é que funciona, no caso, você, né, Guarujá, eu sei de escolas aí que tem números absurdos aí, Sim. acho que em alguns casos quase mais de 20%, números preocupantes. Como é que funciona essa relação com o poder público, né? Os poderes públicos de forma geral, né, com as escolas, essa ligação da escola com as clínicas aí. E Santos ainda tem uma clínica escola, que é ligada à área da saúde, não à área da educação. Mas como é que funciona isso daí? As outras cidades não têm esse tipo de serviço, por exemplo. Não tem, mas a gente tem uma boa relação, né, graças a Deus, com todas as SEDUCs da região. Então, a gente tem uma relação muito próxima, a gente consegue ter troca, a gente oferece capacitação para os profissionais também, para aprender a lidar com essas crianças, a gente tem reuniões mensais. No Guarujá, a gente tem um trabalho bem forte, bem ligado, então, mensalmente, a gente consegue ir até as escolas, a gente consegue estar bem junto mesmo, a equipe, e a gente tem os profissionais que atuam dentro das escolas, né, que são os acompanhantes terapêuticos. Então, eles trabalham ali dentro, pela clínica, fornecendo suporte para as crianças. Dentro das outras cidades também. É muito importante ter essa parceria, né? Porque é um profissional nosso que está dentro de uma instituição pública, vendo como funciona, né? Então, se a gente não tiver uma parceria, se a escola não abrir as portas, não acolher, também dificultaria muito. E também para a escola é um auxílio, porque nem sempre ela vai ter auxiliar para todas as crianças, como você disse. Às vezes tem 15 crianças numa única escola. Nem sempre ela vai ter suporte para todas elas. Então, para a gente é muito bom ter essa parceria. Todas as SEDUCs são incríveis, muito abertas com a gente. E também tem um outro fato, né, Beatriz, que muitas vezes muitos pais, porque tem custos, que às vezes tem que pagar um outro professor Sim. na escola particular e tem custo, e isso daí acaba indo depois para o poder público nesse sentido. Enfim, são desafios enormes nesse aspecto. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, falando muito sobre o Abril Azul e, é claro, a questão do transtorno do espectro autista, né, que é algo que, obviamente, tem chamado cada vez mais a atenção, as pessoas cada vez comentando mais, né, familiares que muitas vezes são identificados com laudos, né, e agora a gente tem os adultos também que acabam, né, falando, então, né, eu tenho TEA também, enfim, mas é uma outra coisa que a gente vai falar sobre esse assunto também com a nossa convidada de hoje, a Beatriz Andrade da Paixão, que é psicóloga com formação pela Unip, possui especialização em análise do comportamento aplicada, o ABA, e aí eu quero saber, as pessoas dizem, ABA, o que é ABA? E neuropsicologia com formação pela Faculdade de Medicina da USP, e é mestrando em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas pela Católica de Santos, além de gerente clínica regional do Instituto Almai. Beatriz, até pegando essa palavra ABA, né, que ela não é traduzida em nossa língua, análise do comportamento aplicado, mas ela tem um termo que é em inglês, obviamente, eu preciso ver aqui o que é. Applet Behavior Analysis. Tá aí. Né? Nada como ter a esposa que conhece o assunto. É uma aula, a gente tem que se preparar para isso. O que é ABA na prática mesmo? Que esse conceito as pessoas talvez não entendam. E hoje, com o celular, depois dessa entrevista do Dr. Salomão Schwartzman, né, muita gente, eu não tenho vantagens, que não sei o quê, enfim, é uma outra discussão nesse sentido. Mas o que efetivamente é a ABA? Bom, a ABA ela é a ciência do comportamento aplicada, né? Aplicada ao quê? Aplicada ao que precisar. Então, ela busca fazer modificações e intervenções no comportamento que são socialmente relevantes. Então, ela vai buscar tudo aquilo que é déficit no paciente, fazer intervenções para que ele melhore, para que ele consiga se desenvolver. Então, uma criança que tem dificuldade em tolerar a espera, a gente vai analisar todo o contexto do ambiente e ensiná-lo da melhor forma para ele que ele possa
tolerar esperar. Uma criança que tem dificuldade na linguagem, a gente vai mapear esse ambiente, fazer o que a gente chama de análise funcional do comportamento, para poder traçar estratégias para ensiná-lo e estimular essa linguagem. Então, socialização. Então, tudo que for demanda ali socialmente relevante do indivíduo, a gente consegue intervir com a análise aplicada do comportamento. É importante nesse aspecto. E é uma coisa que hoje não se usa mais, mas surgiu nos anos 80, né? Com aquela pesquisadora inglesa, né? Uma psiquiatra inglesa, eu não consegui pegar o nome dela, em 81, que o síndrome de Asperger. Sim. Né? Hoje não se usa mais esse termo, mas durante muito tempo foi adotado, né? O que é efetivamente? E aí você tem níveis. E até nessa entrevista, o Dr. Salomão coloca que virou esse espectro autista, virou um leque tão grande, que ele usou isso daí, parece um Frankenstein. Né? Virou uma armadilha, virou um Frankenstein, que é tanta... é o esquisito, ele tem hiperfoco, ele é assim, é assado, né? Mas tem todo um contexto, né? Que não pode ser nesse sentido. Mas como é que funciona essa... Porque são uma série de manifestações, né? Especialmente no Asperger, que hoje é o nível 1, digamos assim, né? Que eu acho que é o grande volume. Você que dá laudos aí também, o grande volume é do nível 1 que você tem de demanda ou não? Se for na idade adulta, sim, no nível 1, né? Agora, se for crianças, né, principalmente ali na primeira infância, aí oscilam muito entre o nível 3, 2, esse de sim. suporte. Esse sim. Agora, se for em adultos, o nível 1 é o que predomina, né? Mas tem muita confusão ainda, né? No que é TEA, no que não é. É confundido com muitas outras questões psiquiátricas também, que podem misturar com TDAH, com altas habilidades, enfim, como eu trouxe no início, para ser TEA, ele tem que ter comprometimento, né, ou na comunicação, ou no comportamento, ou na interação social. Então, ele tem que trazer prejuízos para esse indivíduo no dia a dia dele, no cotidiano. Ele requer níveis. Esses níveis a gente chama de níveis de suporte. Então, o quanto você precisa de ajuda para executar o que você precisa executar no dia a dia. Então, no nível 3, significa que ele é bastante comprometido. Então, que para pôr uma roupa, para se alimentar, para tomar um banho, para atravessar uma rua, ele vai precisar de ajuda total. No nível 2, ele precisa de ajuda parcial. E no nível 1, ele é quase que independente. Ele precisa de uma ajuda ou outra. Dentro do TEA, a gente tem o que a gente chama de comorbidades associadas, que pode ser a esquizofrenia, o TDAH, altas habilidades, depressão, ansiedade, que pode vir junto com o TEA também. Ou que podem nem ser TEA, que também podem ter sinais e sintomas parecidos. Por exemplo, uma criança com TDAH, ela pode ser agitada, ela pode ter hiperfocos, que ela pode ter no TEA também, e ela pode só ter TDAH. Então, é por isso que o exame clínico, ele tem que ser muito bem avaliado e muito bem analisado, né? Lá no Instituto, a gente faz esse diagnóstico, a gente tem um ambulatório médico e a gente tem também um ambulatório da avaliação neuropsicológica, que é um exame bem criterioso, onde os indivíduos, eles são testados, eles passam por diversos testes, diversas avaliações psicológicas, que dão um mapeamento de como o seu cérebro está funcionando ali naquele momento. Então, dali você não sai só com o diagnóstico de TEA, você sai como você está funcionando em tudo, funções executivas, memória, atenção, enfim, questões emocionais. Então, é bem legal também para você ver que não é só TEA, pode ser uma outra questão também, né? Os critérios, eles estão descritos tanto no DSM quanto no CID-10 para se caracterizar a TEA hoje, e precisa ter prejuízo, né? Então, não é porque você é mais embotado, não é porque você gosta muito de carros, não é porque você gosta muito da cor vermelha, não é porque você não tolera barulho que você é TEA, né? Tem que ser algo insuportável para você, tem que te pedir de sair de casa, né? Tem que te trazer sofrimento, né? Quando você convive com uma pessoa com TEA, você vê que não é só um incômodo, traz sofrimento para ela, né? É algo... tem um vídeo muito curioso no YouTube, né? Que vale a pena as pessoas verem, que é a vivência de uma pessoa com TEA dentro do shopping, né? Os barulhos, as questões sensoriais são sensações corporais. Então, quando ela escuta... Como se alguém estivesse picando a pessoa. São milhares de agulhas pelo corpo. Então, são sensações, percepções sensoriais que trazem dor física, né? São
ela não consegue falar com você, não é porque ela é tímida, é porque ela não consegue traçar estratégias. Se ela se programa durante o dia dela e cai uma chuva no meio do dia, ela não tem um guarda-chuva, acabou o dia, ela não consegue sair a partir dali, ela vai precisar do quê? Do suporte para recalcular a rota. Então, por isso que é muito importante a gente desmistificar. Hoje o acesso ao diagnóstico ele é muito bom, mas ele também traz essa banalização do TEA. É essa né? que é a questão. Essa que é a grande questão. Então, hoje em dia, todo mundo é TEA. E aí, quem é TEA mesmo, acaba que às vezes não tem a devida atenção ou não tem o devido olhar, né? Isso que é preocupante, porque hoje em dia todo mundo faz diagnóstico pelo TikTok, né? Todo mundo vê ali e fica, sou TEA, não sou TEA. Então, por isso que é muito importante você buscar um especialista, né? Porque o TEA, ele precisa de ajuda, ele precisa de acompanhamento, mesmo na vida adulta, mesmo no nível 1, você vai ter diversas questões que você vai precisar de ajuda aí ao longo da vida. A gente tem pacientes hoje que eles estão, né, na nossa unidade, que a gente chama de 12+, que eles estudam, eles trabalham, eles fazem faculdade, mas eles vão lá, porque eles ainda precisam de algum tipo de suporte para socializar, para poder ter iniciativa de falar com o outro, para ir no cinema, para aprender a sacar um dinheiro, para aprender a fazer compras no supermercado. Então, é esse tipo de auxílio que ele vai precisar, mesmo que ele tenha altas habilidades, ele seja um gênio na matemática, mesmo que ele tenha altas habilidades, ele entenda tudo de tecnologia, vai ter uma área na vida dele que ele vai precisar de algum tipo de suporte. Sim. Não, é importante que você falou, né? Porque às vezes a questão, há uma confusão, né? E isso, níveis 2, né? Muitas vezes associado com outros tipos de síndromes, muitas vezes, né? Às vezes uma paralisia cerebral, enfim, uma série de questões aí nesse sentido. E obviamente tem o nível 1, né? Que é o mais, digamos assim, simples, que a pessoa precisa algumas coisas pontuais, mas você falou muito bem do TikTok. Hoje, né, eu até vi um vídeo de uma pessoa, olha, eu sou TEA e acho que a gente tem vantagem, aí a vantagem é é estacionamento, não sei do que, mas isso é vantagem, não sei o que, a pessoa criticando até, com base na fala do médico nesse sentido, mas que nem você falou, né, a gente tem algumas coisas que, né, parece que é a bola da vez, então tem mais direitos que outros. E o grande desafio, que isso é muito claro, você tem uma demanda muito grande, em contrapartida você não tem profissionais para atender. Sim. E muita gente, obviamente, no nível 1, só que o nível 2 e 3 às vezes está ficando para trás. Isso não preocupa, porque às vezes são os que mais precisam, né? Porque imagina, né? Uma mãe atípica que ela tem, muitas vezes abandonada pelo marido, que é muito comum, muito comum, né? Quando a criança tem algum problema, às vezes antes mesmo do nascimento, o marido já abandona e acaba, de certa forma, fala assim, cuida. Infelizmente, a gente teve a vereadora Cláudia Alonso aqui, é uma preocupação, projeto, inclusive, que na Câmara, que é um dos últimos projetos que ela apresentou na Câmara, é assim, muitas mães acabam se suicidando, Sim. inclusive, por causa desse tipo de situação. E às vezes não é um filho, são 2, 3 filhos. Isso acontece, vocês, pela tua experiência, isso acontece, como fazer também, que essa mãe também é uma mãe doente também, que está doente por causa desse cenário, muitas vezes abandonada aí nesse sentido. Como é que funciona isso? Não, a gente se preocupa muito, né? O nível 1, ele é mais socialmente aceito. Então, ele traz mais oportunidades para essa mãe continuar inserida na sociedade, para ela sair com as amigas, né? Para ela ter com quem fica com a criança, para essa criança ficar mais tempo na escola, ela poder ir numa academia, ela continuar trabalhando. Agora, o nível 2 e 3, ele já é muito mais comprometido, né? Então, ele precisa de um cuidado total. E nem todas as mães, elas têm como ter alguém que vai fornecer esse cuidado. Então, acaba que elas viram a principal cuidadora. Então elas deixam de lado, né, a carreira, a vida pessoal, para viver em prol daquele filho, como você trouxe, às vezes não são uma, né, são 2 filhos. Dentro daquele mesmo espectro, dentro daquele mesmo grau de comprometimento, e por vezes podem ser crianças agressivas, né, que precisam
de intervenções medicamentosas e como você trouxe, não tem profissional para todo mundo, então a fila de espera é grande, então até ela conseguir atendimento com um médico que vá dar alguma medicação que vai ajudar naquela agressividade vai demorar. Então é por isso que os níveis de suicídio hoje de mães atípicas são altíssimos, o sofrimento, a depressão do cuidador, né? Lá no Instituto a gente tem uma vertente voltada para mães atípicas, né? Que é a Academia Almai. A gente promove encontros, rodas de conversa. Cuidado, porque a gente sabe que o tratamento, ele é uma pirâmide, né? A clínica, a família e a escola. Os três precisam trabalhar juntos para que a criança se desenvolva. E se a família não estiver bem, a criança não vai estar bem. É o reflexo, né? Se as coisas não estiverem bem em casa, essa criança ela vai chegar agitada, vai chegar agressiva. Sim. A gente vê quando essa mãe, ela não está engajada. Se ela não está bem, ela não vai conseguir levar o filho para terapia, ela não vai conseguir sair de casa, não vai conseguir levantar da cama. Então, hoje o suporte a essas mães ainda carece muito de atenção. É um desafio. E às vezes acontece uma tragédia com uma mãe, né? E o que são feitas essas crianças? Pois geralmente elas vão para abrigos, né? Que não tem preparo nenhum para cuidar. Porque abrigos, né? E ainda tem essa questão de crianças, né, que já têm suas limitações. Exatamente, né? E acabam sendo institucionalizadas, né? E depois, quando viram adultos? Esse é um desafio. Sim, é um desafio. Que a sociedade ainda não permite. Daqui a pouco vão chegar aos 18 e assim, olha, foi. Na verdade, a sociedade ainda não está pronta para quando essas crianças com TEA crescem, né? Exatamente. No geral. Falando especialmente de níveis 2 e 3, porque agora você como profissional sabe muito bem, né? Às vezes a pessoa vem, né, tem umas vantagens, né? Fala assim, olha, eu tenho TEA e tal, enfim, agora TEA, TDAH, tudo bem, né? Mas às vezes a banalização preocupa e pode prejudicar quem realmente precisa. Sim. Mas a sociedade, essa é uma realidade que nós precisamos discutir, que essas crianças hoje, elas têm, né, esse crescimento, 1 para cada 31 casos, mas essas crianças vão se tornar adultas. E o que serão feitos dessas hoje crianças, né? E a gente não vê muita coisa. Esse projeto é justamente uma casa de acolhimento, alguma coisa nesse sentido, porque é uma realidade que a gente vai se deparar. Exatamente, né? As políticas públicas, elas precisam pensar em residências assistidas, né? Em locais, porque esses familiares, eles não são eternos. Exatamente. Né? E a preocupação de muitos pais, e quando eu não tiver mais... Exatamente. Eu acho que a maior preocupação de uma mãe atípica, né? Quem vai cuidar? Então, geralmente, quando se tem irmãos que são típicos, né? Fica ali a expectativa de que o irmão vai ser o principal cuidador e também tem o adoecimento. E também você passa uma responsabilidade desse irmão. E também tem o adoecimento desse irmão, então também tem, né, a sobrecarga ali de toda a família a respeito disso, tem esse outro irmão que cresce com essa identidade já desenvolvida para ser um cuidador, então tem várias problemáticas ali, né, porque não se pensa nisso, né, enquanto é criança é tudo muito bom, tudo muito bem, é muito fácil você controlar. Tem uma estrutura para atender. Tem uma estrutura para atender, mas e quando eles crescem, né, foi pensando nisso que a gente criou a vertente ali ao mais 12+, porque é de 12+ até... né, o infinito ali, para poder ter esse suporte. A gente tem adultos lá, nosso paciente... Já nível 2 e 3. Nível 2 e 3, nosso paciente mais velho tem 23 anos, mas a gente atende aí até a demanda que vier, e principalmente o nível 2 e 3. É uma preocupação enorme aí nesse sentido. Beatriz, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último, passa muito rápido, viu, Beatriz? No último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News.
Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do BocNews, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque BocNews de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao BocNews, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. BocNews, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre Abril Azul, questão de conscientização do TEA, transtorno do espectro autista e do autismo, desculpe. E, obviamente, falando muito sobre esse tema, esse mês de conscientização sobre essa questão, porque dados mais recentes mostram para cada criança recém-nascida, uma a cada 31 tem aí o TEA. E é claro que isso está sendo objeto de muita discussão, inclusive de abordagens importantes aí, e aí um questionamento, inclusive entrevista, que ganhou uma repercussão enorme do Dr. José Salomão Schwartzman, que é médico, que foi uma referência nacional no assunto também, no Roda Viva na semana passada, e causou um alvoroço nas redes sociais. Você assistiu, né? Assisti. Muito interessante. Foi Sugiro, muito boa. Tá nas redes sociais, canal do YouTube do Roda Viva, sempre um programa agora apresentado pelo Ernesto Paglia, né? Jornalista da TV Globo durante muito tempo e hoje apresentador do Roda Viva também. Toda segunda-feira tem uma dica importante nesse aspecto. Beatriz, a gente está chegando no bloco final, obviamente, né? E aí você está me falando dos números que realmente me chamam muita atenção. No caso da Almaia aí, a Almaia já tem aí 5 anos, não é isso? 5 anos. 1.600 pacientes, 9 unidades e é um número considerável, né? Como é que surgiu a Almaia aí? Porque, né, nesse segmento aí é um segmento que tem ampliado aí nesse sentido de atuação.
A gente iniciou pequenininha ali, né, na Conselheiro Neves, perto dos Estivadores, com a nossa primeira unidade, e a gente teve um crescimento exponencial no ano de 2022. Então a demanda ela foi surgindo, e aí a gente começou a receber pacientes de várias unidades, e para poder acomodá-los da melhor forma, a gente foi expandindo para as principais cidades da Baixada Santista. Almai então, nasceu com um propósito. Com 9 unidades, 1.600 pacientes, e a ideia é crescer cada vez mais. Quantas cidades estão? Quais cidades? A gente está em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. Praia Grande. E Jornada do tratamento. 4 cidades da região? Ainda tem previsão para Bertioga, tem aí em Mongaguá e Peruíbe também? Se Deus quiser, logo a gente chega por lá. Porque é uma demanda aí nesse sentido, uma demanda importante nesse aspecto. Inclusive, dentro dessa coisa, isso jornalisticamente tem que perguntar, o que deu? O que acabou saindo em páginas, né, questão de investigação, batida policial, o que aconteceu? Algum resultado efetivo do que aconteceu? Tem uma oportunidade para esclarecimento para as pessoas também. Sim, com certeza, né? A gente teve uma investigação, né, um inquérito. Mas quem foi? Uma denúncia? Qual foi o motivo? Foi uma denúncia, né? Um inquérito de questões de laudos mesmo, né? Laudos incorretos, faturamento de horas indevidas. Houve uma investigação, né? Houve busca e apreensão de alguns materiais que estão em averiguação, mas por hora o inquérito ele permanece ainda em andamento, não teve andamento para processo, nem nada do tipo. A gente está aguardando uma averiguação. Mas por hora a gente não teve nenhum achado, nem nada indevido. Aí os advogados, obviamente, estão atentos aí, até para esclarecimento mesmo, né? Sim. Porque realmente ficam sempre paira, né? E hoje em dia, com redes sociais, redes de intrigas sociais. Com certeza. Né? Enfim, a gente sempre fica a coisa. Mas vai ter estão abertas as inscrições aí até o final do mês, não é isso? Mães Atípicas, Retratos da Vida. Já teve essa exposição e a ideia é repetir essa exposição para acontecer agora em maio também, né? Maio das Mães. Maio das Mães. A gente vem com a segunda edição, né, do Mães Atípicas, Retratos da Vida. As inscrições elas vão até o dia 30 de abril e a ideia é contar um pouco dessa maternidade atípica, né, dar visibilidade para essas mães, essas mulheres tão fortes e com essa história de vida tão bonita que se dedicam aí diariamente a essa maternidade. E aí qualquer pessoa pode se inscrever? Como é que funciona? Tem que mandar... Se inscreve pelo Instagram? Isso, se inscreve no Instagram, né, do Instituto Almai, @Instituto Almai. Tem um link na bio da inscrição. É só você mandar a sua melhor foto com o seu filho, de um momento de vocês, e um relato para você o que é ser mãe atípica. Tá aí a Felipe Brandão rapidamente aí colocando aí 102 mil seguidores, é isso? É isso? É isso? É que eu tenho que trocar o óculos aí. É isso. 102 mil seguidores aí. Mães atípicas aí, então uma oportunidade, quem tiver interesse, basta mandar, porque a edição anterior já foi um sucesso também. Foi, a gente teve muitos inscritos, né, a gente teve uma exposição desses retratos lá no Shopping Pátio Poranga, e esse ano a gente espera que seja um sucesso a nível nacional também. Porque isso é importante. Mães do país inteiro estão convidadas a participar. Né? Podem participar para mostrar a sua relação de carinho, de amor, afeto pelos seus filhos aí, né? Porque, volto a dizer, é um desafio enorme aí, a questão das mães atípicas, que muitas vezes, né, tem esses detalhes e transtornos que podem, obviamente, muitas vezes abandonadas pelos maridos, né? Infelizmente, uma realidade muito mais frequente que a gente possa imaginar nesse sentido. Beatriz, a gente já está chegando ao final, né? É só para identificar, né? Então, se você quiser, para dar assim, esclarecimento, você que é uma estudiosa no assunto também, né? O que você puder sugerir, já que você atua em psicologia, desenvolvimento e políticas públicas, a sua área, o que você pode sugerir para os nossos homens públicos, né? A gente está em um ano eleitoral. O que pode e deve ser feito sobre esse tema aí? Que sugestões você, como uma estudiosa nesse assunto, pode dar aí no microfone e falar, sugerir, olha, vocês como acham, tem caminho esse, é aquele, enfim.
Por favor. Bom, eu acredito que a saúde ela tem que ser, né, de acesso para todos. Então, eu deixo aí de sugestão acesso ao tratamento, ao diagnóstico de forma igualitária para todos dentro do serviço público, como a gente tem no serviço privado, né? Acho que é o mais importante, o essencial para todo mundo, né? Dói muito quando a gente vê o tamanho das filas de espera para passar em especialistas, em psiquiatras e para ter o acesso a tratamento, a medicamentos, ainda dentro de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Como eu trouxe, né, a primeira infância ali é a idade principal e crucial para a gente ter intervenção. Então, por muito tempo, essas mães elas perdem filas aguardando e se perde muito tempo para intervenção e um diagnóstico de qualidade. Então, o que eu deixo de recado é que a gente invista em políticas de acesso a diagnóstico e tratamento. Exatamente. É um desafio, às vezes o tempo de espera chega a quê? Quantos anos? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. E algumas cidades aqui da região. Exatamente. E aí, obviamente, né, muita coisa que poderia ser feita, estimulada, né, poderia pelo menos minimizar aí. Exatamente. Porque depois, de uma determinada faixa etária, o cérebro, né, ele vai... Isso, a gente tem a neuroplasticidade ali, não é que é impossível, mas que fica mais difícil. Mais difícil. É que nem o tratamento do câncer, que a gente sabe aí, pessoas demorando anos para fazer um exame, uma colonoscopia, e às vezes, infelizmente, quando sai o resultado, já às vezes é muito tarde. Infelizmente, vidas poderiam ser salvas e muito mais baratos também nesse aspecto. Isso é um grande problema do país e a velocidade não é a mesma. Beatriz, eu queria agradecer muito a tua presença, a tua participação. Parabéns aí. Obrigada, pelas suas falas, seus esclarecimentos. Muito obrigado mesmo. Dentro dessa fala sobre o Abril Azul. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante. Nós que agradecemos a Beatriz Andrade da Paixão, que é psicóloga com formação pela Unip, possui especialização em análise do comportamento aplicada, ABA, e neuropsicologia, com formação na Faculdade de Medicina da USP. Atualmente também é mestranda de Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas pela Católica de Santos e gerente clínica regional do Instituto Almai. Quero agradecer sua audiência, sua participação. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.